Olá, seja bem-vindo de volta ao canal. Gostaria de primeiramente parabenizar a todos os cidadãos de bem que estiveram na Avenida Paulista, nas manifestações em memória de Clériston Pereira, né, esse patriota, esse cidadão que foi covardemente, teve a sua vida ceifada, né, por prisão arbitrária, esse estado de coisas que nós temos vivido diante desse desgoverno e diante desse judiciário ativista. Então é muito importante a gente marcar território e voltar às manifestações, voltar às ruas para poder sinalizar para toda a população, poder expor, principalmente em Brasília, o que nós pensamos, o que nós não queremos, apesar de vivermos tempos tão estranhos que nem o que nós não queremos, né, mediante ao estado de coisas que nós estamos vivendo, a gente não tem tido grandes expectativas de confiar no sistema político que nos assola. A notícia que está bombando agora, recentemente, é sobre o peculato, procedimento do André Janones, deputado federal aí votado por Minas Gerais, ele que apoiou esse governo criminoso do PT e do Lula. Seja a esquerda, seja o André Janones, seja o PT, nada surpreende, nada de torto, nada de errado, de torpe, nos surpreende, né? E até mesmo o estado mental desse sujeito, desse meliante, eu fico pensando no eleitor que vota no Janones, cara. Como é que a pessoa tem... O que passa pela cabeça de alguém que dá o seu voto de confiança para André Janones? Eu acho que, na verdade, é a falta de opção de bons nomes, o que acarreta a pessoa voltar no mais midiático, no mais exposto, ou então que esteja associado a uma legenda mais conhecida, ou que cole com, né, apesar do governo Lula ser um governo corrupto, um governo sujo, mas tem lá os seus eleitores, né, as suas ovelhas ali para poder receber votos. E agora o que está bombando aí é o peculato, a rachadinha do André Janones, onde ele praticamente faz uma extorsão dos seus assessores com o dinheiro público, né? Infelizmente não vai dar em nada, porque já houveram outras situações de outros ministros, outros integrantes políticos associados ao desgoverno Lula e nada aconteceu, né? Essa cúpula ela está blindada, mas é importante trazer para você, para o seu conhecimento, e para até mesmo o eleitor, que certamente a mídia não vai bater nessa tecla, né? Eu até enalteço o Petrópolis, no caso o Metrópolis, que trouxe essa notícia à tona. Às vezes eles, por forças de ofício, eles trazem notícias contra a própria esquerda, contra o PT, mas não é muito do feitio deles. Então segue aqui para conhecimento de vocês o que aconteceu, né, no gabinete do André Janones. Observe comigo. O não me corromper significa não ceder à corrupção. Por exemplo, tem algumas pessoas aqui que eu ainda vou conversar em particular depois, que vão receber um pouco de salário a mais e elas vão me ajudar a pagar as contas que ficou da minha campanha de prefeito, porque eu perdi 675 mil reais na campanha. Elas vão ganhar mais para isso. Isso é devolver salário, você está chamando de outro nome. Não é porque eu devolver salário, você manda na minha conta, eu faço o que eu quiser. Isso são simplesmente algumas pessoas que eu confio e que participaram comigo em 2016, que eu acho que elas entendem que realmente o meu patrimônio foi todo dilapidado. Eu perdi uma casa de 380 mil, um carro, uma poupança de 200 mil e uma previdência de 70, e eu acho justo que essas pessoas também hoje participem comigo da reconstrução disso. Então eu não considero isso uma corrupção, porque isso é algo que pode até, não é segredo, não tem problema ninguém saber, é pessoa que é amigo que vai... Eu entendo que a hora que eu conversar vai se dispor a me ajudar, porque eu não acho justo. Por exemplo, o Mário vai ganhar 10 mil, eu vou ganhar 25, né, Gui? Só que aí o Mário, os 10 mil é dele líquido, eu dos 25, 15 eu vou usar para pagar as dívidas que foram em 2016. Vai ganhar 10 mil. Não é justo, entendeu? Então, por que eu estou falando isso? Naquilo não me corromper, eu não vou admitir cargo fantasma em nenhuma hipótese. E se eu tiver esse quero colocado contra a parede, eu não estou fazendo nenhuma questão desse mandato, nenhum. Para mim hoje renunciar é uma coisa tão natural. Se amanhã vier uma decisão da justiça, o André perdeu o mandato. Você sabe o que é uma entristecer? É um milímetro. Tá aí, gente, tá aí. Esse é o... Eu não sei nem o que dizer desse sujeito. Para mim ele é totalmente insano. Eu desde o primeiro momento que eu observei esse sujeito na mídia, na vida pública, eu fico pensando o que leva um cidadão a votar num cara como esse. Um cara que inclusive ele já detonou já o Lula mediante as corrupções. É um cara que, tipo assim, o tico e o teco dele bate e volta o tempo todo. Eu fico pensando o que leva um sujeito, uma pessoa, um cidadão de Minas Gerais, que inclusive é terra da minha família, né, em Belo Horizonte, Minas,
a votar um cidadão como esse, totalmente desequilibrado, desqualificado. E deixando claro aqui que, no meu conhecimento, a prática da rachadinha, infelizmente, é uma prática corriqueira, seja no âmbito estadual, federal. Infelizmente, o que falta mesmo é fiscalização, rigor, fiscalização. Aquele episódio do Flávio Bolsonaro, no meu entender, desde o primeiro momento, é verídico, de que ele se utilizou de rachadinhas, sendo que tinha uma lista enorme de políticos, que na época eram deputados estaduais do Rio de Janeiro, que faziam essa prática de rachadinha, né? Inclusive o Flávio Bolsonaro era o 15º ou 16º, algo assim, e o André Siciliano, do PT, era o número 1 em rachadinhas. Sendo como o presidente na época era o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, aí tinha que puxar a capivara do filho dele para poder atingir, né, o presidente na época. Porém, os outros ranqueados ali da lista de rachadinha, ninguém era mencionado. Enfim, gente, isso aí é uma prática infeliz com o dinheiro público, que é o seu dinheiro, é o meu dinheiro de impostos. Se a gente vai no mercado, vai numa farmácia, paga por um remédio, um alimento mais caro, é justamente para bancar esses e outros tipos de práticas delituosas, né? E esse é o sistema político, onde nem judiciário e nem esse desgoverno, eles movem uma palha para combater. Fica aí o registro aí para seu conhecimento do que acontece com o nosso dinheiro de impostos. Tá bom, gente? Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Deixa aí no seu comentário o que você acha desse sujeito e dessa prática lamentável com o nosso dinheiro público. Tá bom? Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.